Nós estamos tendo a honra de receber um dos maiores empresários que o Brasil conheceu, especialmente na área da saúde. Ele foi o fundador da Golden Cross, que se tornou a primeira empresa em termos de associados em faturamento da América Latina e a quarta do mundo. Nós temos a honra de estar recebendo o Dr. Milton Soldani Afonso, que está aqui conosco, e nessa série de programas, ele vai contar várias experiências, várias histórias e dar o testemunho do que ele fez pela igreja, e também vamos conhecer um pouco melhor a vida, a obra do Dr. Milton como empresário e como um homem temente a Deus. Dr. Milton, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui na Novo Tempo, no nosso programa, para contar um pouco da sua vida, da sua experiência e da sua emoção ao longo dos seus 94 anos de vida. Muito obrigado. Sérgio, eu estou honrado, porque você já viu, né? Há 6 meses estou fugindo de você. Mas com a primeira entrevista em Manaus, você sabe que eu tenho um constrangimento assim, de falar, mas eu não podia fugir ao seu convite. Dr. Milton é um grande amigo, eu tive o privilégio de trabalhar na sua organização durante 14 anos, na área de comunicação, marketing, também na área de gestão geral da qualidade de todas as suas empresas. Foi uma honra para mim, aprendi muito com o Dr. Milton. E o Dr. Milton é uma inspiração, porque Deus o tem usado poderosamente para ele fazer um trabalho voluntário, extraordinário. Ele diz que o seu dom é doar. É verdade, Dr. Milton? Que o senhor diz que não sabe falar bem, mas fala muito bem na televisão, fala para as emissoras de rádio. Mas Deus lhe deu esse dom de doar. Doação, Dr. Milton, significa abrir mão. E quando se abre a mão, Deus também abre as bênçãos. Você conhece a minha história, né? Era um garoto de rua, vendendo doce na rua. Pai alcoólatra. Numa casa, numa pocilga. Não tinha instalações sanitárias. Era no quintal. Quando você ia para o quintal, os porcos vinham atrás de você. Nossa. E eles que faziam a higiene. Então você não podia ir para o quintal sem uma vara. Porque eu morava numa casa muito pobre. Meus pais eram paupérrimos, meu pai era ébrio, vivia bebendo. Minha mãe, coitada, que trabalhava de noite para me sustentar. E assim que o senhor chegou... Deus usou um vendedor de bilhete de loteria. É verdade. Para trazer a mensagem para minha mãe. Meu pai, a esperança dele ter alguma coisa era acertar na loteria. E todo sábado ele comprava um Gasparino, um bilhete. Isso foi anos. E Deus usou outra maneira para trazer a riqueza para a família. Um sábado de manhã, chegou o bilheteiro lá para entregar o Gasparino lá. Ele não podia comprar um bilhete todo, comprava. Mas ele sonhava acertar na loteria, voltar para Minas, ser fazendeiro. Isso nunca aconteceu. Mas Deus usou um vendedor de bilhete de loteria. Ele chegou e falou: Sr. José, eu estava oferecendo bilhete a uma pessoa na rua aí, acho que era algum adventista que estava indo para a igreja. Foi no sábado. Ele não comprou o bilhete, mas deu um folheto sobre a volta de Jesus. Meu pai jogou em cima da mesa, minha mãe leu, daquela miséria que ela vivia. Ela falou: "Ok, eu vou conhecer." Aí me convidou. Nós morávamos em Campinas. Meu pai era eletricista, trabalhava como eletricista. Ele bebia muito, ficava pouco tempo. Em Campinas só ficou 6 meses. Ele ficava tendo emprego e era mandado embora. E quando ele chegou em Campinas, o meu vendedor de bilhete trouxe a mensagem. E a tua mãe, fervorosa, já na igreja, já convertida? Não, minha mãe, quando viu o negócio da volta de Jesus, se interessou, me levou à noite. Era um salãozinho. A Campinas não tinha igreja. Era um salão com 30 pessoas, 40. E um americano que falava muito mal português, que estava fazendo uma série de conferência. E aí ela se interessou. Como meu pai foi mandado embora, ele comprou uma assinatura do Atalaia e mandou para minha mãe em Belo Horizonte. E, através do Atalaia, ela descobriu o Colégio Adventista de Santa Amaro. Veja como é importante a mídia, comunicação, uma revista ditada pela Casa Publicadora, que também começava, isso foi aí nos anos 20, 35. Né? 35. 1935. E aí o senhor foi parar no colégio em 36, fez o curso... Ela me mandou para o colégio, ajudou a trabalhar de noite, para poder eu vender doce na rua.
Ela preparava os doces, as coscadas, aqueles bilhetes de coscada e pé de moleque, e eu ia vender na rua. E ela juntou dinheiro para 6 meses. Aí me mandou para o colégio adventista. Eu não tinha esperança, até aos 6 meses voltar para a miséria. Aí veio a Aí comportagem. descobri a comportagem. Isso. O senhor se formou em que ano? Eu não me formei, eu fui expulso. Foi expulso do colégio, aprontando já? Fui expulso do colégio. Eu estudei no colégio de 36 a 39. Agora, uma outra faceta que as pessoas que lhe conhecem talvez não saibam, uma curiosidade que eu sei que o senhor vai contar. O Dr. Milton foi um grande jogador, ele perdeu fortunas na roleta, na época que você estava afastado de Deus, né? Isso é verdade mesmo, doutor Milton? Não, quando eu estudei na faculdade, eu estudei na faculdade de Direito dos Lagos de São Francisco. Quando me formei no colégio adventista, eu fui expulso, terminei no colégio Batista, o 5º ano ginasial. E quando saí, mas eu continuei vendendo, como eu estava meio afastado da igreja, arranjei um adventista para trabalhar comigo. Ele pegava os livros, eu vendia livro, porque eu era um grande vendedor. Era né? um colportor de Um primeira. colportor tabela. É. Aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu falei assim, vou ficar rico com o cassino. Eu tinha um colega amigo meu, que lá nós saímos jogando. Numa noite eu ganhei 60 mil. Seria hoje que eu... Naquela época o Volkswagen custava 5 mil. Ganhou... Como ganhei cassino, perdi cassino. Aí fiquei afastado um pouco da igreja. Viajei para Montevidéu, Bolívia, Argentina. O senhor perdeu 12 Volkswagen numa noite? Numa noite. Numa noite. E ficou sem dinheiro nenhum. Cassino é aquilo. Eu levo um dia, devolvo no outro. Né? É. Mas aí, sempre acordando de madrugada com aquela mensagem que ficou no meu coração. Falei, Jesus vai voltar, eu vou morrer e estou perdido. O tempo todo que eu fiquei afastado da igreja, aquilo me puxava sempre a peso de ter me afastado da igreja. Quando é que o senhor se considera efetivamente convertido? O que aconteceu? Interessante, minha esposa. Minha esposa era pentecostal. Eu conheci lá no Rio de Janeiro. E eu sempre, a mensagem que estava no meu coração, eu queria levar minha esposa, minha namorada. Então, eu levava minha namorada para a igreja, lá na Rua do Matoso. Né? Dona Arlete. Então, ela ia lá, na igreja, lá, e ela se converteu melhor do que eu. E rápido também ela voltou, eu ainda continuei meio afastado. E ela, então, ia para Belo Horizonte, minha família morava em Belo Horizonte, nas férias ela levava os filhos dela para Belo Horizonte, e sempre ela mesma falava, tem que voltar para a igreja e tal. Aí eu voltei para a igreja, E ficou. Deus maravilhosamente... Deus é uma maravilha. É verdade. Perdoa, né? Exatamente. Tinha uma época assim, se o avião caísse, eu estava perdido. Estava bem afastado da igreja. Comecei a ganhar muito dinheiro, compreende? Muito dinheiro e poder, às vezes, pode... Era um fazer grande as vendedor. Eu fui um pessoas, né? campeão de venda, onde eu entrava, eu chegava perto de uma pessoa para conversar. A comportagem foi uma grande escola para mim. Exatamente. Agora, desses aspectos da vida, o senhor se tornou um grande empresário. O senhor teve várias empresas. É fácil conhecer o sucesso. O sucesso a gente conhece. O senhor fez a Golden Cross, a Universidade de Santo Amaro, outras instituições importantes, bem-sucedidas. Mas o senhor também teve vários fracassos, né? Várias empresas que não deram certo, né? Eu fui sempre um campeão de vendas. Eu chegava perto de uma pessoa para vender qualquer coisa, ele não fugia, ele não podia fugir. Eu vendia, eu era um vendedor e ganhava muito dinheiro e também estourava muito dinheiro. Eu não dava dízimo, o dinheiro estava jorrado, saía também no dia seguinte. Né? Às vezes, um dia fui dormir com quase 100 mil no bolso e no dia seguinte não tinha dinheiro para almoçar. Gastava tudo em jogo. Eu dei um período muito afastado da igreja. Mas a minha esposa, que eu levava para a igreja, meu filho tem que voltar. Eu voltei para a igreja. E foi uma bênção para a igreja. Maravilha. Bem, hoje, o capítulo 1, a gente tem que encerrar. Você veja como Deus usa as pessoas, né? Alguém que vendia bilhete, recebeu um folheto, esse folheto ficou na mesa, a mãe dele viu, foi para a igreja, você foi para o colégio, através de uma revista. No colégio, o senhor teve uma vida
atrapalhada. A educação adventista. Sérgio, educação adventista. Que nunca vai sair do coração. Nós vamos falar no próximo capítulo sobre educação adventista e o que o senhor fez por ela aqui no Brasil, principalmente. Por isso, na próxima semana, nesse mesmo horário, você tem que estar aqui com a gente. Doutor Milton, obrigado por enquanto. Tá bem. Na próxima semana, o senhor vai estar aqui contando a beleza da educação adventista e como o senhor também pôde ajudar o crescimento, o avanço da educação em todo o Brasil. Nós esperamos você, telespectador. Até lá, o programa não acabou, volta com a Flavinha, mas eu te espero na próxima semana com o nosso convidado especial, Dr. Milton Afonso. Obrigado, Dr. Milton.